A colonização europeia gerou muita concorrência. Portugal saiu na frente, mas depois veio a Espanha, a França, a Grã-Bretanha, os Países Baixos, além de outros concorrentes menores, empresários independentes como piratas. A empresa colonial tinha caráter militar. Os homens que comandavam caravelas, feitorias e colônias tinham patentes e funções militares, como era o caso dos capitães gerais e dos governadores gerais do Brasil. A violência era rotineira. A pilhagem das cidades, o saque das feitorias e os massacres dos navegadores concorrentes faziam parte das estratégias normais da expansão marítima, o que resultou em guerra de todo tipo, entre colonizadores europeus e povos nativos, colonizadores entre si com participação dos nativos e entre povos nativos com a participação de colonizadores. Depois de Portugal, a Espanha tinha sido o primeiro estado europeu a entrar no jogo, com Cristóvão Colombo em 1492. O Tratado de Tordesilhas acabou com o monopólio dividindo o mundo não europeu entre Portugal e Espanha. Na época da criação das capitanias, chegou a haver uma pequena guerra entre Portugal e Espanha que interpretavam de jeitos diferentes a localização da linha. A guerra aconteceu na região de Iguapé, em São Paulo, e acabou com a expulsão dos espanhóis para Santa Catarina e de lá para o Rio da Prata, onde fica hoje o Uruguai e a Argentina. No início do século, outra concorrente aparece, a França, que passou a organizar viagens para as terras descobertas Portugal e Espanha para reconhecer o terreno, sondar possíveis riquezas, fazer alianças e explorar o pau-brasil ao longo da costa. Em 1540, o rei da França, Francisco I, ironizou o Tratado de Tordesilhas, dizendo que queria ver o testamento de Adão para ver se ele tinha deixado o mundo dividido entre Portugal e Espanha. Em 1555, a expedição de Nicolas Durand de Villagnon fundou um povoado na Baía de Guanabara chamado de França Antártica, para explorar economicamente a região. Mas o contexto era de guerra civil generalizada na Europa, que explodiu com a Reforma Protestante. E a França Antártica acabou também se tornando um refúgio para minorias religiosas que estavam sofrendo perseguição. Mas a França Antártica foi destruída pelos portugueses. E essa guerra terminou com a fundação de uma nova cidade portuguesa na América, o Rio de Janeiro. Além do Rio de Janeiro, os franceses invadiram outras partes do Brasil e até fundaram São Luís, no Maranhão, mas também acabaram expulsos pelos portugueses. Os reis de Portugal mantiveram seu domínio no Brasil porque seus súditos e aliados indígenas venceram várias guerras. Logo depois dos franceses, os ingleses também deram uma passada, praticando pilhagem em feitorias, engenhos e cidades, além de tomarem navios com seus piratas. Depois de vários ataques menores, eles chegaram a tomar e saquear Recife em 1595, levando 15 navios carregados. A partir de 1607, os ingleses entraram de vez na colonização da América, dando início à fundação das 13 colônias que viriam a se tornar os Estados Unidos da América no século seguinte. Mas a concorrente mais agressiva de Portugal foi a Holanda, que proclamou a independência com relação ao rei da Espanha e formou uma república. Países Baixos tornaram-se uma república independente em 1581, mas a Espanha se manteve em guerra por 80 anos para impedir essa independência. Ao longo da Guerra dos 80 anos, os Países Baixos criaram uma empresa colonial mais moderna que as anteriores, organizada por duas poderosas campanhas de comércio. A Companhia das Índias Orientais, criada em 1602 para disputar o comércio da Ásia, tomando praticamente tudo que os portugueses tinham conquistado por lá. A Companhia das Índias Ocidentais, em 1621, e se voltou para a conquista de rotas comerciais e produção de mercadorias às margens americanas e africanas do mundo atlântico. As invasões holandesas no Brasil foram invasões que queriam tomar as regiões produtoras de açúcar, porque seus investidores sabiam muito bem que esse negócio valia a pena. E também porque atacar Portugal era uma forma de atacar a Espanha, que não aceitava a independência. Enquanto a Holanda lutava para se separar da Espanha, Portugal fez o caminho contrário e foi incorporado pelo Império Espanhol. Essa foi a União Ibérica, que durou de 1580 a 1640. O rei da Espanha se tornou também senhor de Portugal, depois que o rei português Dom Sebastião morreu em uma cruzada. O sumiço do rei abriu uma disputa pela sucessão entre 3 herdeiros, sendo que um deles era da monarquia espanhola, Filipe II, da casa de Habsburgo, originário da Áustria. Ao vencer a briga sucessória com o apoio da nobreza e de grandes negociantes, Filipe II unificou a Península Ibérica e suas colônias, que incluíam quase toda a América, além de diversas ilhas e feitorias na África e na Ásia. Enquanto tentavam impedir a independência dos Países Baixos, as companhias de comércio holandesas foram com tudo para cima das colônias portuguesas do Brasil até o Japão. Os ataques dos corsários holandeses eram tão audaciosos que em 1628 eles chegaram a tomar todo o carregamento anual de prata da América, um dos maiores roubos da história. No Brasil,
a primeira invasão holandesa aconteceu em Salvador, em 1624. Mas, no ano seguinte, a Espanha mandou uma grande armada com 52 navios e expulsou os invasores. Eles voltaram e tomaram Recife, em 1630, numa expedição de 67 navios. Dessa vez, a invasão foi bem sucedida e os holandeses passaram a controlar a produção de açúcar em Pernambuco. E aí eles perceberam que os engenhos só eram tão lucrativos para os portugueses porque eles também controlavam as feitorias que faziam tráfico de pessoas na África. Então, os holandeses invadiram também Angola em 1641 e passaram a praticar diretamente o tráfico negreiro. A Companhia das Índias Ocidentais mandou para governar Pernambuco o conde Maurício de Nassau. Maurício de Nassau conseguiu se aliar a muitos senhores de engenho de origem portuguesa, oferecendo empréstimos e apoio para reestruturar as plantações após a invasão e a guerra. Em seu governo, teve início a construção de um novo espaço urbano em Recife, que se tornou uma cidade culturalmente diferente das outras na costa brasileira. Isso porque estava aberta à presença de pessoas de diversas nacionalidades e religiões. Recife foi a primeira cidade das Américas a ter uma sinagoga, só que acabou quando os portugueses retomaram a região. Mas os investimentos dos governantes holandeses não queriam dizer que eles tinham planos muito diferentes dos portugueses. É muito comum a gente ouvir dizer que os problemas do Brasil se devem à colonização portuguesa, mas isso não faz sentido quando olhamos para regiões que foram colonizadas pela Inglaterra e pela Holanda. O Suriname, por exemplo, foi uma colonização holandesa, a Jamaica, uma colonização inglesa, e a economia desses países se formou no mesmo sentido que a do Brasil. Quando invadiram o Brasil, os holandeses estavam interessados na mesma coisa que os portugueses. O que eles tinham de diferente era uma política cultural que era tolerante com religiões que existiam na Europa, como o judaísmo e as diversas igrejas protestantes, além de um modelo inovador de exploração e administração colonial. Para os africanos e seus descendentes, não fazia muita diferença a nacionalidade, a língua, a religião ou o regime político dos colonizadores. O resultado era sempre o mesmo. Mas as invasões holandesas abriram uma brecha maior à resistência negra, porque dividiu os brancos. É por isso que o período de maior crescimento do Campo dos Palmares coincidiu com a guerra entre portugueses e holandeses pelos engenhos de Pernambuco. Com os colonizadores ocupados, os escravizados perceberam que os senhores não tinham as mesmas condições de reprimi-los e com isso muita gente foi se dirigindo a Palmares e o lugar foi ganhando cada vez mais fama entre os negros. E não era um simples povoado, era um grande complexo de comunidades que se estendia por um território muito extenso. Essas comunidades eram conhecidas como mocambos e, em torno delas, os negros procuraram construir uma sociedade baseada na África. Palmares existiu por mais de um século e resistiu a diversas expedições holandesas e portuguesas até ser destruído por bandeirantes paulistas. Mas disso falaremos mais pra frente. E, bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. E se você gosta do canal, se você gosta do conteúdo que eu faço aqui, considere se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço e tchau, tchau.